Então, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Hoje, nosso assunto, a gente vai começar a falar de clima, é uma sequência de umas 4 aulas aí, falando só de clima, porque tem assunto pra caramba, como dá pra ver aqui, né? Dá pano pra manga, tem bastante assunto, e são assuntos que nem sempre são tão simples, bateu, entendi. Às vezes a gente precisa pensar um pouco mais, então por isso que são uma sequência um pouco mais longa aí do que as que a gente tem vindo, né? Mas é um assunto bem bacana também, eu espero que vocês gostem. Dúvidas a qualquer momento, podem mandar no chat, podem abrir o áudio e falar comigo. Se por acaso não estiver ouvindo, manda no chat, olha, eu tô falando no áudio e você não tá ouvindo, mas eu tô ligada aqui também. Então, não deixem de tirar suas dúvidas, ou fazer comentários. Clima é legal porque a gente vive, né? A gente sente, passa pelo clima, tem problemas com o clima todos os dias, né? Tipo, vestir uma roupa de frio e sair fazer um calorão, né? A gente vai ver coisas nesse sentido também. Por que isso acontece? Enfim, espero que vocês gostem do assunto e não guardem suas dúvidas para vocês, tá bom? Então, se ninguém tem nada a se opor, vamos então começando climatologia. Para a gente começar a pensar em climatologia, né? E como todos os outros assuntos, a gente vem explicando o que significa essa palavra, o que significa esse conceito, né? A climatologia, ela é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando seus fenômenos e influências. Existe uma diferença entre clima e tempo, né? Tem até uma música bem idiota, não lembro, não sei nem que estilo que é a música, que fala assim: você sabe a diferença entre o clima e o tempo. Vocês já viram? Clima é o que nós dois não temos. Tempo é o que nós dois perdemos. O que não é o caso com vocês, porque eu sei que a gente tem um clima e eu sei que a gente não está perdendo tempo aqui, certo? Depois eu mando a música lá para vocês também. Então, qual que é a diferença entre clima e tempo? Isso é importante a gente saber para entender a climatologia. O clima, ele é característico de uma determinada região. Uma determinada região, um país, um continente, ele vai ter um clima específico. Então, ele é característico daquele espaço geográfico, né? Ele é pensado de forma cíclica e anual. O clima, ele é sempre o mesmo, mas ele também é cíclico, no sentido de que a gente tem um inverno seco, um verão úmido, e no ano seguinte, de novo, um inverno seco, um verão úmido, né? Então, por isso que ele é cíclico, né? É o que acontece ano após ano. É aquela característica de como que é o tempo ao longo do ano, certo? Né? Ele é definido pela sucessão habitual dos tipos de tempo, né? Por isso, como que é a mudança dos tempos ao longo do ano. E o que é o tempo nesse sentido? É o estado da atmosfera em um determinado momento. Ele é passageiro, pode ou não apresentar características climáticas da região. Então, tempo é como está o clima hoje, digamos assim. Entenderam? Por exemplo, hoje está razoavelmente frio, aqui na zona oeste de São Paulo. Está razoavelmente frio, não tão frio, não está quente, está um tempo mais ou menos úmido, ventoso, choveu um pouco, isso é o tempo. O que a gente vê no jornal é a previsão do tempo, né? Como que vai estar o tempo meteorológico, né? Meteorologia. E é aí que a gente vê a diferença também de climatologia e meteorologia. A climatologia, ela é mais ligada à geografia, porque estuda as relações entre, né, os elementos aí do clima e do tempo associado a elementos geográficos. E a meteorologia é mais ligada à física, ela vai estudar o estado da atmosfera, o fenômeno da atmosfera, né? É, vai chover amanhã, por quê? Porque uma massa de ar quente está chegando, ou então porque tem uma massa de ar frio vindo, enfim, né? O que está acontecendo na atmosfera. É isso que a meteorologia vai estudar. As condições em que esses acontecem e prever a sua repetição, né? Então, por isso que a meteorologia, por exemplo, o curso de meteorologia também é um curso de graduação. O curso de meteorologia na USP, ele está no Instituto de Astronomia e Geofísica, né? Ligado às exatas, às ciências exatas. Né? E não tem um curso de climatologia, mas tem pelo menos 2 disciplinas de climatologia no curso de geografia, porque a climatologia está mais ligada à geografia mesmo. Beleza?
Só para a gente entender aí, então, a diferença entre o clima e o tempo. Beleza? E aí, então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre as características da atmosfera, né? A gente tem visto até agora tudo que se relaciona à Terra, certo? O planeta Terra, a gente viu a estrutura interna da Terra, a crosta, né? A litosfera. E o que, que a gente tem a partir do momento em que acabou lá a camada mais superficial de solo ou de rocha, dali para cima? Dali para cima a gente tem a atmosfera, né? E a atmosfera, ela também é dividida em diferentes camadas, né? Então vamos lá. A atmosfera é o ar que envolve o nosso planeta, é formada principalmente por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, e mais um monte de outros elementos aí em parcelas bem pequenininhas. Ela protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol e mantém a sua temperatura média. É justamente porque a gente tem atmosfera também, porque que a gente consegue ter um planeta habitável, né? Ter vida no planeta, porque a nossa atmosfera consegue barrar os raios solares que são negativos para a nossa vida e, ao mesmo tempo, consegue armazenar uma quantidade de calor que faz com que o ambiente fique confortável para a gente viver. Não fique extremamente frio e nem fique extremamente quente, né? Consegue armazenar um calor ali na medida certa para a gente. Assim, a sua dinâmica, a dinâmica da atmosfera, vai determinar as características climáticas. A gente também divide a atmosfera em diferentes camadas, né? E, né, são essas camadas aqui. A exosfera é a mais externa de todas, é onde tem gravidade zero e oxigênio zero, né? E se é aonde tem gravidade zero, é onde a gente consegue colocar satélites orbitando o nosso planeta. Lembram os satélites de GPS, os satélites que fazem imagens de satélite para a gente fazer mapas, né? Eles ficam lá na exosfera, né? Na camada mais externa da nossa atmosfera e que é onde não tem gravidade, então eles conseguem ficar lá flutuando sem cair em cima da nossa cabeça. Beleza? A termosfera é a camada que concentra o calor do Sol, então ela barra os raios nocivos ali também, né? A mesosfera é a camada mais fria, então a gente tem uma diferença aqui entre quente e fria, já vou mostrar um gráfico para vocês. A estratosfera é onde está a camada de ozônio, com certeza vocês já ouviram falar do buraco na camada de ozônio, que isso é ruim porque a camada de ozônio, uma camada com, né, rica no elemento ozônio, que barra os raios ultravioletas do Sol. E alguns tipos de gases que a gente emite aqui na superfície causaram um grande rombo, né, um grande buraco nessa camada de ozônio, e ela não consegue mais, em alguns pontos do planeta, barrar a passagem desses raios ultravioletas, que são prejudiciais para a gente, que podem causar câncer de pele e várias outras doenças, além de aquecer ainda mais, né, a superfície do planeta. Tem a ver com aquecimento global e tal, beleza? E a troposfera, que é a nossa casa. Nossa casa aqui é instável, né? É a camada mais instável da atmosfera. Instável por quê? Porque venta, porque ela está sempre em movimento, né? Os ventos são, né? O, o lance da instabilidade da troposfera, né? Então aqui a gente tem vento, a gente tem coisas acontecendo, né? Aqui a gente tem vapor, né, subindo e sendo retido ali no topo da troposfera, e a gente tem a formação de nuvens, né? É só na troposfera que as nuvens se formam. Dali para cima a gente já não tem mais formação de nuvens, beleza? Então essas são as camadinhas. E aqui elas de novo com uma variação de temperatura, porque existe uma variação de temperatura, como a gente estava vendo. Não, vejam aqui a troposfera, onde a gente está, a temperatura média ali em torno ali dos 20 graus, né? E conforme a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais frio, mais frio, mais frio, até chegar no menos 60 graus. Dali ele vai esquentando de novo, esfria de novo, e lá na termosfera, que é a camada mais quente, ele passa aqui, ó, vai chegar lá nos 100 graus Celsius, tá? Que é a camada mais quente, é onde acontecem as auroras boreais e tal. Então, tem toda essa variação de temperatura. Importante notar aqui da troposfera como que quanto mais alto, vai ficando mais frio. Isso é bem importante para a gente pensar em questões climáticas, como a gente vai ver daqui para frente nessa aula. Inclusive, uma vez eu viajei de avião
e tinha uma telinha no avião mostrando qual que era a temperatura do lado de fora. Os aviões voam aqui na troposfera, né? Eu acredito que eles não passem para a estratosfera. Agora não tenho certeza, mas eu acho que não. E tinha lá na telinha falando que a temperatura lá fora do avião estava menos 40 graus. Então, realmente, né, essa questão de quanto mais alto vai ficando mais frio. E isso é importante para a gente pensar em climas de lugares altos, né, de montanhas, por exemplo, como a gente vai ver daqui para frente. Beleza? Até aí? Vamos seguindo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês chamam, beleza? Bom, então a gente vai falar de elementos do clima. O que, que são os elementos do clima? São características identificáveis do estado da atmosfera, tem a ver então com o tempo, né? E permitem diferenciar os diversos tipos de clima do mundo. Como a gente viu, o clima é a sucessão dos tempos, né? Então a gente identifica fatores de tempo, característicos de tempo, temperatura, pluviosidade, umidade do ar, pressão atmosférica, ou seja, características da atmosfera em determinado dia, para a gente conseguir, né, juntando um monte de informação, determinar como que é o clima de determinada região, beleza? Por que que isso é importante? Eu acho que talvez seja importante explicar assim. É, não dá para dizer que o clima, por exemplo, se eu chego com a minha nave espacial vindo lá de Titã, uma lua de Júpiter, e venho, chego aqui, pouso aqui hoje em Osasco e olho o clima como está hoje, uns 20 graus, o céu nublado. Aí eu penso, o clima desse lugar é assim. Mas o clima não é assim o ano todo. Não é o ano inteiro com essas características de 20 graus, tempo nublado. Quem dera fosse. Tem dia que está fazendo quase 40 graus. Tem dia que está fazendo 10. Entende? Então, eu preciso entender como que é essa mudança de tempo dia a dia para identificar o clima da região. Se é um clima predominantemente quente, a maioria dos dias são quentes, ou a maioria dos dias são frios, ou existe um equilíbrio, entende? Aí eu vou identificar o clima, beleza? Bom, entretanto, esses elementos do clima, servem para caracterizar primeiramente o tempo, que é o que a gente está falando aqui. Para determinar climas, a análise desses elementos deve considerar a distribuição espaço-temporal, né? Como que é o tempo no espaço, aqui no entorno e ao longo dos dias, né? Além de outras características regionais, como altitude, como se está perto do mar ou se está longe do mar, né? Se está numa depressão, enfim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E o que é esse cara, o que esse tio tá fazendo aqui, né? Isso aqui, esse negócio que ele tá mexendo aqui, esse negócio esquisito que pode ter saído da minha nave espacial, mas não saiu, é um pluviômetro, né? O pluviômetro é um equipamento que é utilizado para medir pluviosidade. E o que é pluviosidade? Lembra que a gente já viu erosão pluvial? Vocês lembram o que é? Quando a gente fala em algo pluvial, tem a ver com chuva, né? Eu sou uma pessoa que ando pela rua lendo tudo que aparece na minha frente. E talvez algum dia vocês já tenham visto também algumas tampas de bueiro, né? Que está escrito nela águas pluviais, né? O que, que significa que essa tampa de bueiro está escrito águas pluviais? Significa que ali embaixo dela passa uma tubulação que existe só para captar a água da chuva e escoar a água da chuva para algum outro lugar. Então, pluvial, né? Pluvial, pluvio, tem a ver sempre com chuva. E o pluviômetro, que é esse equipamento aqui, ele vai medir quanto que choveu. Sabe aquilo que a gente fala assim? Choveu em fevereiro, mais que choveu em um dia mais que o esperado para o mês inteiro. Como é que sabe quanto se espera que chova no mês inteiro? Ao longo dos anos foi se identificando que tal dia choveu tantos milímetros, né? No dia 2 não choveu nada, mas no dia 3 choveu mais 5 milímetros. E aí a gente vai fazendo médias ao longo dos anos de qual é a média de chuva em fevereiro para São Paulo, por exemplo. E é com esse equipamento aqui que a gente calcula quanto de chuva, quantos milímetros, né? Ele tem aqui como se fosse uma reguinha e o tanto de água que cai aqui, depois alguém vai lá e vê. Claro, ele é padronizado, né? Tem um tamanho específico para a gente poder medir, né?
usar a mesma medida em São Paulo ou em Salvador. E aí ele tem uma reguinha, a gente mede lá, choveu tantos milímetros, tá? É assim que a gente mede milímetros de chuva, é assim que a gente mede pluviosidade, beleza? Gostaria muito de levar vocês lá no Parque Cientec, que tem uma estação climatológica, dá para ver isso tudo. Quem sabe no ano que vem. Mas no ano que vem vocês vão estar na faculdade, vocês vão dar um outro jeito de ir lá. Bom, aqui um exemplo de site de previsão do tempo, né? O Clima Tempo, podia ser qualquer outro. Eu gosto de usar, inclusive, o site do CPTEC. Vou até colocar aqui no site para vocês. CPTEC, que é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão público aqui do Brasil que faz essas análises de clima e de tempo aqui no nosso território. Beleza? Eu gosto de usar o deles, mas peguei aqui o do Clima Tempo como exemplo. Em São Paulo, olha sempre as informações que ele traz quando a gente olha uma previsão do tempo, né? Traz aqui a temperatura, né? Em graus Celsius, como a gente usa. Também traz a pluviosidade. Está previsto chover 5 milímetros, né? Na quinta-feira, sei lá. Isso aqui é uma imagem aleatória. Então, ele sempre considera chuva, ele considera temperatura, ele considera umidade do ar, que é um cálculo que se faz considerando. Como que eu posso explicar? Considerando temperatura e umidade do ar mesmo. Existe um equipamento que mede quanto de água que tem naquele ar. Eu estou fazendo esse movimento porque tem um que é manual que a gente fica girando ele assim, para ele captar quanto de água tem no ar em torno dele, digamos assim. E também velocidade do vento. Então, são essas coisinhas que a gente considera para entender o tempo, o estado da atmosfera. E a gente entendendo o estado da atmosfera e pegando essas informações, juntando elas ao longo de dias, meses e anos e anos e anos, a gente identifica qual é o clima da região. E aí, sabendo o clima da região, a gente consegue identificar se o clima está mudando ou não. Daí a gente sabe que estão acontecendo mudanças climáticas, beleza? Mas a gente chega lá também. Bom, e aí, os fatores do clima. A gente estava vendo elementos do clima, agora a gente vai ver fatores do clima e fenômenos climáticos. São as consequências do aquecimento diferencial da atmosfera, a gente já viu isso, né? Que a Terra não se aquece igual em todos os pontos dela, tem lugares que a Terra é mais quente, tem lugares que ela é mais fria, e que isso provoca a circulação atmosférica. Já vamos entender um pouco melhor. Bom, a principal relação produtora de clima ocorre entre a radiação solar e a atmosfera terrestre. Então, a gente só tem clima com diferentes características porque a gente tem o Sol aquecendo o nosso planeta ao longo do ano, né? E as variações regionais do clima ocorrem pelas diferentes condições de absorção e aproveitamento dessa radiação. Dependendo do ponto da Terra que a gente está, né? Essa região do planeta vai absorver mais luz do Sol ou não, vai absorver mais calor ou não. Então, por isso, aquecimento diferencial. Esses são os principais fatores e a gente vai falar sobre cada um deles, beleza? Começando por latitude e movimento da Terra, coisas que a gente já viu bastante, né? Foi uma das nossas primeiras aulas do ano. Para quem chegou depois, dá uma olhada lá. Tem uma aulinha de introdução a clima que foi bem importante. Né, eu vou passar isso aqui, inclusive, não vou me prender muito nisso, porque a gente já viu isso na aula de movimentos da Terra, a gente já viu isso na aula de introdução à climatologia lá atrás, beleza? Mas o que isso quer dizer, né? Lembram desse GIF aqui? Né? Conforme o ano vai, ao longo do ano, a Terra realiza aquele movimento de translação em torno do Sol, e justamente porque a Terra tem o eixo dela inclinado, em alguns pontos, né, em algum momento do ano, o Sol vai estar iluminando mais o hemisfério norte, e em outro momento do ano, o Sol vai estar iluminando mais o hemisfério sul, certo? E eu tô sem. Eu tenho uma lixa de unha aqui para mostrar. Então, o Sol está aqui desse lado, a Terra está inclinadinha assim, o lado sul está mais pro lado do Sol, vai estar
mais calor, então, no hemisfério sul. 6 meses depois, o lado norte, né, a parte de cima, vai estar mais em direção ao sol, então mais calor no hemisfério norte. A gente viu isso, a gente viu que é por isso que a gente tem as estações do ano, né? E por isso que as estações do ano são invertidas. Por isso que a gente vê filme de Natal com neve e frio e um monte de gente de cachecol e touquinha, e a gente aqui no Brasil tá passando calor desgranhento no Natal e no Ano Novo, porque quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul e vice-versa, né? Primavera e outono, a mesma coisa. Bom, então, a partir da diferença de latitude associada com a variação das estações do ano, é possível dividir a Terra em zonas climáticas. A gente tem, olha lá, né? Esse GIF aqui dá para ver. O Sol aqui está iluminando o meio, a linha do Equador. Depois de um tempo, depois de 3 meses, vai, GIF, anda. Ele vai, ó, iluminar o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Tem um ponto máximo em que ele vai até o hemisfério norte e um ponto máximo em que ele vai até o hemisfério sul. Esses pontos máximos são as linhas dos trópicos, o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o Trópico de Câncer no hemisfério norte. Então, o Sol fica perambulando, a luz direta do Sol em cima, né, perpendicular, em cima da nossa cabeça, ele fica perambulando aqui entre essas duas linhas. Então, essa é a área mais quente do planeta, a zona tropical, né? Clima sempre quente, predominantemente quente, né? Dessa linha até a linha do Círculo Polar Ártico ou do Círculo Polar Antártico, aqui ó, Antártico e Círculo Polar Ártico, está escrito aqui, a gente tem as zonas temperadas, né? Não quer dizer que ela é com temperos, quer dizer que ela é moderada, né? Temperada quer dizer isso, né? Quer dizer que é alguma coisa moderado, ou seja, o clima ali é moderado. Não é quente o ano inteiro, nem frio o ano inteiro. Pelo contrário, as estações do ano são bem definidas, né? A gente tem verão quente, inverno frio, na primavera a gente tem flores, no outono as folhas caem, né? No quintal, enfim. E aí a gente tem a zona polar, a Ártica e a Antártica, onde é frio o ano inteiro. Então, essas são as zonas climáticas do planeta, né? As quais levam em conta a recepção da radiação solar, que varia de norte a sul, e a gente pode estabelecer os climas do planeta pensando primeiramente nessas zonas climáticas. Tudo que está aqui entre os trópicos vai ser predominantemente quente. Tudo que está aqui dos círculos polares até os polos vai ser predominantemente frio. E no meio, as zonas temperadas, moderadas aí. Beleza? Então, as zonas climáticas, explicando um pouquinho mais sobre elas, as zonas tropicais, como disse, estão entre os trópicos, onde os raios solares incidem perpendicularmente, então tem boa recepção solar e clima quente o ano todo. As zonas temperadas, onde o Sol nunca incide perpendicularmente, ele nunca bate direto em cima da cabeça, ele está sempre em um ângulo, né? Às vezes um ângulo mais inclinado, às vezes menos, dependendo da estação do ano, mas é mais. E aí o Sol, né, nesse sentido, é mais intenso no verão e bem menos intenso no inverno, né? Assim, essas zonas possuem estações do ano bem definidas. E as zonas polares, que já estão lá perto dos polos mesmo, é onde há boa radiação solar no verão, mas pouca ou nenhuma no inverno, né? Tem grande variação da duração do dia e da noite entre o verão e o inverno, justamente por causa, né, dessa diferença de ação solar. A gente tem bastante luz do sol batendo lá, só que nunca diretamente também, porque ele está sempre aqui entre os trópicos, né? Mas no verão a gente tem bastante luz e no inverno bem pouca luz, né? Então tem mais essa variação de luz, mas o clima é sempre frio, porque são os lugares onde está mais longe possível da onde o sol está batendo diretamente. Beleza? Aqui, né, só para exemplificar, um ambiente aqui de clima tropical, calor o ano todo, né? Moro num país tropical, vem gringo de tudo quanto é lugar perto da praia no nosso Nordeste, porque tem calor o ano inteiro no nosso Nordeste, né? Aqui, um lugar de clima polar, frio o ano todo, sempre vai ter uma nevezinha lá, ou sempre vai ter um ventinho frio. E aqui, onde a gente tem as estações do ano bem definidas, nas zonas temperadas. Aqui a mesma árvore em 4 estações do ano diferentes. Na primavera, no verão, no outono, aqui com as folhas já caindo, e no inverno, já sem folhinha e nevando e tal. Beleza?
Vamos lá. Bom, próximo, então, fator do clima importante para a gente entender clima vai ser a altitude e o relevo, né? A altitude é determinada pelo relevo. Se a gente tem uma montanha alta, a gente tem uma altitude alta, certo? Lembrando da diferença entre latitude e altitude. Lembram? Quando a gente fala em alta latitude, a gente está falando em distância a partir da linha do Equador, né? Então, aquela variação, vamos voltar aqui para mostrar. A gente fala aqui de latitude e movimentos da Terra, a gente está falando de diferença de distância da linha do Equador. A latitude é essa distância para norte e para sul. Lembra do cachorro latindo, né? Para cima e para baixo, norte e sul. Então, latitude é essa distância. A gente fala de altas latitudes, a gente está falando que é uma alta distância a partir da linha do Equador, né? Mais longe da linha do Equador. Beleza? Então, a gente está falando em alta altitude, a gente está falando de altura mesmo, com relação ao chão, com relação ao nível do mar, no caso, né? O nível do mar é a altitude zero, e a partir dali a gente conta, vai subindo tudo para cima, certo? Aqui na cidade de São Paulo, a gente está numa altitude de mais ou menos uns 700 metros, 700, 800 metros de altitude. Mas tem lugares aí do planeta que chega a 2, 3, 4 mil metros de altitude. Então, são lugares muito mais altos. E como a gente viu, a nossa troposfera vai esfriando conforme vai ficando mais alto. Então, a altitude também é um fator determinante para saber se aquele lugar vai ter um clima mais frio ou não, beleza? Né? Então, a altitude é determinada pelo relevo e ela influencia na... Por quê, né? Por que quanto mais alto é mais frio, né? E agora a gente vai ver isso. Não é só porque é assim, à toa, só porque Deus quer. Provavelmente ele quer, mas existe um porquê, né? Bom, a gente vai ver agora por quê. Então, a altitude influencia na absorção de energia solar conforme a quantidade de atmosfera existente acima da superfície da Terra. Então, a gente tem mais atmosfera, certo? E isso também influencia na pressão, tá bom? Mas a gente já fala disso. Bom, depois de aquecidos pelo Sol, o solo e as águas superficiais devolvem parte do calor para a atmosfera. É isso que essa imagem está mostrando. Então, o Sol vai aquecer aqui a superfície do planeta, vai chegar e vai bater em algum lugar. No solo, nas águas, na vegetação, no telhado das casas e vai refletir. Ele vai devolver parte desse calor. Física básica. Beleza? Então ele bate e reflete. O calor também é refletir, né? Nas áreas mais baixas, o ar é mais denso, então há mais atmosfera, né? Então, a gente tem toda essa camada de atmosfera em cima da nossa cabeça e a gente acha que não, mas o ar está pesando em cima da nossa cabeça, certo? É isso que faz a pressão atmosférica. Sabe quando a gente vai para a praia e o ouvido entope? É porque a gente está passando por uma diferença de pressão atmosférica. A gente está vindo de um lugar mais alto, em que a gente tem X atmosfera em cima da nossa cabeça, e a gente está indo para um lugar mais baixo, onde a gente está aumentando a quantidade de atmosfera em cima da nossa cabeça, aumentando a quantidade de ar pesando em cima da gente. Por isso que a gente sente a diferença de pressão e o nosso ouvido entope quando a gente desce a serra, quando a gente vai para a praia e tal, né? Ou viajar de avião, mesma coisa também. Bom, então, nas áreas mais baixas, o ar é mais denso, porque tem mais atmosfera, e retém mais calor. À medida que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito e sua capacidade de reter calor diminui. Ou seja, a gente tem mais calor, mais ar nos lugares mais baixos, então tem mais moléculas ali, mais elementos capazes de armazenar calor, então fica mais quente. Quando a gente está em lugares mais altos, o ar não tem tanto peso, né? Não está tão pesado. Não tem mais tanto ar em cima daquela camada de ar específica. Então, o ar é mais rarefeito, armazena menos calor, porque a gente tem menos moléculas ali com essa propriedade de armazenar calor, né? Por isso que também, quando a gente vê a seleção e jogar na Copa América e vai jogar em lugares altos, como na Bolívia, no Peru, que são
lugares em que tem cidades em cima das montanhas dos Andes, lugares bem altos, e aqui a gente está bem baixo, né? No Brasil, a gente viu isso na aula de geomorfologia. No Brasil predominam baixas altitudes, mas a gente tem a Cordilheira dos Andes que tem picos muito altos. Quando a seleção vai jogar nesses lugares mais altos e os jogadores têm dificuldade, ficam mais cansados, é porque lá o ar é mais rarefeito, né? Então, para quem está acostumado com a quantidade de ar que tem aqui, chega lá, sente um baque mesmo, né? Isso é completamente normal. Claro, a gente se adapta, se acostuma, mas uma coisa é você estar acostumado com uma atmosfera densa, outra coisa é você tá acostumado com um ar mais rarefeito, tá bom? Vocês já devem ter visto isso também, né? Faz sentido, não faz? E aí, conforme a gente tem mais ar, mais calor, então por isso que onde é mais alto é mais frio. Beleza? Deu para entender? Ou ficou confuso? Espero que não tenha ficado tão confuso. Qualquer coisa vocês me falam. Estão quietinhos. Bom, tá. Se torna mais rarefeito, sua capacidade de reter o calor diminui. Sim, beleza. Se alguém não entendeu, pode falar, tá bom? Bom, esta retenção de calor é o que chamamos de efeito estufa. Quando a gente fala de efeito estufa, em geral, a gente tende a pensar em algo ruim, a gente tende a pensar em um problema ambiental, o efeito estufa. Mas, na verdade, o efeito estufa é o que faz a gente ter uma vida confortável aqui no planeta. É porque a atmosfera nossa consegue armazenar calor, como uma estufa que armazena calor, que a gente consegue ter um clima agradável e não um clima extremo, né? De muito frio ou muito calor, a gente consegue ter um clima agradável. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural do nosso planeta, né? Ele se torna um problema quando a gente começa a acumular tanto gás aqui nessa nossa atmosfera, dentro da nossa estufinha, que começa a ficar insuportável viver aqui, entende? Como que eu posso dar um exemplo? Sei lá, você imagina você tá numa casa fechada, tudo fechado porque tá frio, é, balada. Ai, balada, por isso que eu não gosto de balada. Porque você tá lá e aí tem tanta gente junto respirando no mesmo lugar, né? Emitindo gases e respirando ali no mesmo lugar, que começa a ficar quente, abafado e ficar insuportável, certo? Né? Então começa a aquecer, é o aquecimento da casa noturna, sei lá. É, então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a nossa atmosfera. Começa a acumular tanto gás, a gente está emitindo poluente, fábrica, carro, gente, vaca, tudo. Começa a acumular tanto que começa a ficar quente demais. Daí o aquecimento global. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas o aquecimento global não. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Espero que sim, mas qualquer coisa, se ficou confuso, vocês falem também, beleza? Mais um pouquinho aí, então, sobre altitude e relevo. O relevo também influencia na circulação atmosférica, né? Como que o ar está circulando aí na nossa atmosfera, em níveis regionais e locais, e na ocorrência de fenômenos como as chuvas orográficas, no caso, né? O que são as chuvas orográficas? Primeiro, né? Como que o relevo influencia na circulação? Como que ele pode influenciar na circulação do ar aí na nossa atmosfera, né? Um exemplo clássico e bem importante é o que o pessoal chama de rios voadores, né? A água lá da Amazônia, da atmosfera na Amazônia, as chuvas que se formam lá vêm chover aqui no Sudeste. Com certeza vocês já viram isso em algum lugar, né? E por que que isso acontece? Porque a gente tem o ar empurrando essa água aqui para o oeste, né? Bate na Cordilheira dos Andes, que são muito altas, não, essas nuvens não conseguem atravessar a cordilheira e voltam e vem chover aqui no centro-oeste e no sudeste brasileiro. Então, olha como o relevo vai influenciar aí na circulação do ar, no movimento do ar da nossa atmosfera. O ar que podia estar atravessando e indo lá para o Oceano Pacífico, ele bate ali nas cordilheiras, não consegue atravessar e volta. O que a gente tem aqui, né, nessa região? Além da floresta amazônica, a gente também tem a área de Pantanal, né? E o que a gente tem do outro lado da Cordilheira dos Andes, aqui onde
as nuvens não conseguem atravessar. Quem sabe o que tem aqui do outro lado? Eu vou tentar abrir aqui, mas para quem souber pode falar. Alguém quer chutar? Não? Ninguém se arrisca? Aqui do outro lado das Cordilheiras dos Andes, a gente tem o deserto do Atacama. O deserto do Atacama, que é nada mais, nada menos que o deserto mais seco do nosso planeta, certo? Que fica ali no norte do Chile. Tô tentando abrir aqui no Google Maps para mostrar para vocês, mas é justamente porque essas nuvens de chuva não conseguem atravessar que o outro lado ali fica tão seco. A mesma coisa acontece com o sertão brasileiro, né? A gente tem água vindo aqui, umidade vindo do oceano, mas aqui no meio do caminho a gente tem o Planalto do Borborema, uma elevação do relevo ali também. Não chega a ser uma montanha alta, mas chega a ter uma altitude suficiente para barrar a chegada de nuvens aqui na depressão sertaneja, que é uma área mais rebaixada, certo? E é por isso que a gente tem um clima tão seco, mesmo estando razoavelmente próximo do oceano, porque a gente tem uma elevação aqui impedindo que essa umidade chegue aqui no sertão. Deixa eu ver se abriu aqui para mostrar para vocês. Inclusive, está aí um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que é o deserto do Atacama. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, né? Aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, né? Tudo aqui. E aqui a gente tem o deserto do Atacama, né? Que perde Calama, tal, Uyuni. Mas olha como essa área é bem mais seca, né? Bem mais árida. E não tem cidade, ó. A gente vai aproxima, não tem nada. É só um grande deserto mesmo. Beleza? Tem até uma rodovia que passa aqui, né? Mas em geral não tem muita coisa mais. Então, é o deserto mais seco do nosso planeta, o deserto do Atacama. Chega a ter anos que realmente não chove nada lá, né? Porque a dinâmica climática do nosso planeta faz com que aquela área fique isolada de nuvens, o relevo, né? E as próprias direções das massas de ar, né? Se o ar tivesse vindo daqui de oeste para leste, provavelmente choveria, mas não é o caso, ele está vindo de leste para oeste. E aí tem a Cordilheira dos Andes barrando, impedindo que chegue água nessa região toda aqui. Beleza? Então, vamos seguindo. E o que são as chuvas orográficas? As chuvas orográficas têm tudo a ver com isso também, né? São chuvas que chovem em cima de uma serra, por exemplo, né? Justamente porque o vento veio trazendo, a nuvem bateu ali no relevo e choveu ali no relevo. Deixa eu ver se dá para mostrar. É porque aqui não dá para ver muito bem. Mas vocês percebem, aqui é mais ou menos assim. Desse lado aqui está subindo as cordilheiras para cá. Aqui deve ser mais ou menos o topo dela e daqui para cá elas descem. Olha como esse lado é bem verdinho e o outro lado não. Porque as nuvens vêm, batem aqui, chovem aqui, né? Quando elas não voltam, elas batem e chovem aqui. E aí esse lado fica verdinho e o outro lado não, beleza? Isso que é a chuva orográfica. A chuva orográfica que a gente também chama de chuva de relevo, né? Ela vem, ó, bate, chove aqui, aqui é a mesma coisa, né? O vento vem, tá trazendo, ela chove aqui e depois não chove mais para frente. Ou chove aqui em cima tá sempre úmido, né? E dos lados não, porque chegou ali num ponto em que ela encontrou o chão e ficou um lugar nebuloso. Por exemplo, né? Mesma coisa indo para a praia aqui. Quem sai de São Paulo e vai para a praia, muitas vezes pega neblina na serra. O que é essa neblina? A neblina nada mais é do que uma nuvem baixa. É uma nuvem que está aqui na nossa altura, Quando a gente está no meio de uma neblina, a gente está no meio de uma nuvem que está muito baixa.
né? Eu lembro disso sempre porque a minha tia, eu tenho uma tia que tinha uma casa na praia e ela morria de medo de dirigir na neblina. E ela neblina no meio do caminho, né? Por quê? Lembram do relevo do estado de São Paulo? A gente tem mais ou menos que nem aqui, né? A gente tem a praia aqui, a Serra do Mar, e aqui em cima o Planalto, onde está a cidade de São Paulo, como eu falei, uns 600 metros de altitude. Então a gente tem a Serra do Mar, por isso que a gente desce para ir para a praia, certo? Aqui é a planície costeira. E aí as nuvens que vêm do mar às vezes batem aqui no topo da serra, ficam por aqui, e volta e meia tem neblina ali no meio do caminho mesmo, né? E essa minha tia, ela morria de medo de neblina. Quando alguém estava dirigindo, ela ia de olho fechado. E quando ela tinha que ir sozinha, ela parava o carro e esperava que fosse horas se precisasse, mas esperava a neblina passar para ela poder seguir caminho. A gente acaba assim, nossa, ela não chegou. O que será que aconteceu, né? Com medo, mas não, era só porque ela parou de dirigir para esperar a neblina dissipar, para ela poder seguir de tanto medo que ela tinha. Não sei se ela ainda é assim hoje, mas ela também não tem mais a casa na praia. Enfim, então, isso que é a chuva orográfica, que a gente chama também de chuva de relevo, certo? Dani está perguntando por que os ventos não vêm do oceano para o deserto. No caso aqui do Atacama, Dani, que está ali pertinho do oceano, é isso, né? Então, por causa da circulação da atmosfera, a gente já vai ver um pouco sobre isso também. Mas existe um caminho predominante dos ventos, né, no nosso planeta como um todo. E, em geral, eles vêm, por causa também da direção em que a Terra gira, em geral, eles vêm aqui de leste para oeste, certo? E aqui também, outra coisa que influencia é que o oceano aqui desse lado é muito frio, passa uma corrente fria por aqui, a gente vai ver isso também. Então são vários fatores que vão influenciar para que os ventos eles estejam vindo mais de leste para oeste e quase nunca de oeste para leste, quase nunca eles vêm nessa direção aqui do Pacífico para dentro do continente. Em geral, é ao contrário nessa região do planeta. Beleza? Por causa das dinâmicas mesmo de circulação do ar na nossa atmosfera, de diferença de aquecimento, enfim. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, vai ficar um pouco mais claro. Mas beleza, então, chuva orográfica, o que que é, né? E aí, então, a gente tem chuva orográfica e a gente tem outros tipos de chuva também? A gente tem diferentes tipos de chuva. Então, são três, na verdade, tipos de chuva, três diferentes tipos. A gente tem a chuva convectiva. O que que é a chuva convectiva, né? Lembra do movimento de convecção, né? Em que a gente tem coisa, o que é quente subindo, o que é frio descendo, né? Ar quente vai subir, ar frio vai descer, né? E aí a chuva convectiva ela tem com isso, vai ver com isso, né? A água, o vapor de água que vai subindo, chega aqui em cima, condensa na forma de nuvem e depois chove. Então a chuva convectiva é a típica chuva de verão. Faz muito calor, a umidade que está aqui embaixo subiu, a vegetação evapotranspirou, as águas do mar, dos rios, dos lagos, né, evaporaram e se formaram nuvens, e aí se forma uma nuvem bem grande e chove ali mesmo. Isso é uma chuva convectiva, típica chuva de verão. Ela acontece porque tem vapor subindo, beleza? As chuvas frontais, é o segundo tipo de chuva, ela acontece quando uma massa de ar quente, então está vindo um vento quente de algum lugar, encontra com um vento frio vindo de outro lugar, e aí, né, nesse embate de temperaturas, forma-se as chuvas, nuvens que estão vindo ali, elas derretem, digamos assim, e aí a gente tem o que a gente chama de chuvas frontais. Elas acontecem quando chegam frentes. Não sei se vocês já repararam, mas sempre que o tempo muda, vem uma frente fria, sabe? Que nem semana passada estava calor, de repente esfriou. E o que aconteceu entre esse calor e esse frio? Chuva. Choveu o fim de semana todo que não deu nem para lavar roupa. Entende? Então, essas são chuvas frontais. Sempre que o clima muda, tem uma chuva aí que vem e traz essa mudança de clima. Por quê? Né? É uma frente chegando, então, uma chuva frontal. Beleza?
E a chuva orográfica, que como a gente viu, tem a ver aqui com o relevo, chuva orográfica ou de relevo. Então, vem o vento, né? A gente chama de barlavento esse lado do morro onde chove, e de solta-vento esse outro lado onde não choveu, porque a água ficou toda retida ali do outro lado da montanha. Beleza? O que acontece nos Andes, o que acontece no Planalto do Borborema, ali no Nordeste brasileiro. Bom, e aí agora então a gente fala de massas de ar e circulação geral da atmosfera. Como que o ar se movimenta na nossa atmosfera, certo? Bom, as massas de ar, elas são como bolsões de ar que se movem sobre a superfície terrestre. Elas possuem condições de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, então é um bolsão de ar que tem mais o ar ali naquela massa, né? Naquele bolsão, ele tem mais ou menos as mesmas características de temperatura, pressão e umidade, né? Determinada pela região onde se originaram. Ou seja, se essa massa de ar se originou num lugar quente e úmido, ela vai ter características quentes e úmidas. Se se originou num lugar frio e seco, vai ter características frias, ar frio e ar seco, beleza? Com umidade. As quais carregam consigo, então carregam essas informações. E assim elas vão interferindo nas condições do tempo para o local onde elas estão indo, né? Ou seja, chegando uma massa de ar quente, trazendo tempo quente para essa região, né? Se aqui tá calor hoje, está chegando uma massa de ar frio, ela vai trazer esse ar frio junto com ela e pode ser que o tempo aqui esfrie, beleza? Isso que a gente ouve às vezes falar na previsão do tempo, está chegando uma massa de ar frio. É isso que se refere, beleza? O movimento das massas é o que caracteriza a circulação da atmosfera, a circulação do ar, o ar se movendo aí na nossa atmosfera, que é o conjunto de movimentos realizados pelo ar na troposfera, em escala planetária, ou seja, ar se indo de um lugar para o outro no planeta, não só daqui de São Paulo para Piracicaba, mas da Amazônia para o sul do Brasil, por exemplo, beleza? Bom, o movimento das massas de ar e da circulação geral da atmosfera se dá devido a diferenças de temperatura e pressão. Deixa eu ver aqui. De temperatura e de pressão. A temperatura é aquele aquecimento desigual, lembram? Em alguns lugares o sol aquece mais, em lugares mais baixos e mais nos trópicos vão ser mais quentes lugares mais altos e lugares mais longe da linha do Equador, por exemplo. Então, essa diferença de aquecimento e de pressão, que também é um reflexo da temperatura, né? Onde a gente tem lugares mais, ar mais quente, a gente tem menos pressão, digamos assim. É uma relação meio ambígua, mas lembram, né? Por isso que o ar quente sobe, porque ele é menos denso, certo? E aí, conforme essa diferença de calor e o ar quente vai para lugares que está mais frio e o ar frio se movimenta para lugares mais quentes, é que a gente tem o ar circulando na atmosfera. Eu até costumo brincar que a circulação da atmosfera é tipo a minha mãe. Eu não sei se eu já usei esse exemplo para vocês. Por que minha mãe? A minha mãe, ela é baiana e ela mora aqui em São Paulo desde os 14 anos de idade dela. E ela fala que ela nunca se acostumou com esse frio, mentira dela, mas que ela tem vontade de voltar para a Bahia. E aí ela teve a oportunidade de morar no litoral. E no litoral é mais quente, né? Lembra? A gente tem o ar sendo mais aquecido, mais acumulado ali, principalmente por causa do nosso relevo, então lá é mais quente. No verão, ela passou tanto calor lá que ela falou: não aguento mais esse calor, eu quero voltar para um lugar frio. Então ela estava no lugar frio e quis se mudar para um lugar quente. E aí, quando ela chegou lá, ela não aguentou o calor, ela quis voltar para um lugar frio. E as massas de ar na nossa atmosfera, elas são mais ou menos do mesmo jeito. A massa de ar frio se desloca para um lugar quente e a massa quente se desloca para um lugar frio. E é por isso que venta, é porque a gente tem ar se deslocando de um ponto para o outro na superfície do nosso planeta, que a gente tem os ventos acontecendo, beleza? O deslocamento das massas de ar é o que a gente chama de ventos, beleza? Bom, e aí a gente tem diferentes tipos de ventos, né? Dentre os diferentes tipos de vento existem existentes, eu lembro tudo errado, apenas alguns podem ser pensados em escalas planetárias. Claro, tem um ventinho aí que venta aqui, mas a gente tem ventos em geral, né?
a gente pensa em escala planetária, eles são chamados de constantes, porque, em geral, venta-se naquela direção ali. Ali você está perguntando, tá chovendo, quando tá chovendo em lugar... Peraí, deixa eu ler de novo, que eu tô toda atrapalhada. Peraí. Ah, sim. Se a gente tá chovendo num lugar, passa um pouco, não tá chovendo, depois tá chovendo de novo, né? Na verdade, isso acontece por causa da nuvem mesmo, né? Às vezes tem na estrada, exatamente, na estrada às vezes isso acontece. Na verdade, é porque a nuvem, ela às vezes não tá chovendo de uma nuvem só. E aí a gente saiu debaixo dessa nuvem e daqui a pouco a gente entra embaixo de outra nuvem que tá chovendo, né? Então pode ser isso, ou pode ser e aí, inclusive eu vi um vídeo outro dia em que o cara tá num lugar, ele olha para um lado, tá chovendo, ele olha para o outro, tá chovendo, e ele tá num lugar aqui em que não está chovendo, né? Isso acontece porque não é só uma nuvem que chove de uma vez, a gente tem várias nuvens, e às vezes tem várias nuvens chovendo ao mesmo tempo. Então, é mais por causa disso mesmo, né? Ou então porque o vento tá movimentando essa nuvem também, né? Então, é basicamente por isso, mas é interessante, né? Ver isso acontecer. Então já aconteceu comigo também. Ou então de ver a chuva chegando, não sei se já passaram por isso. Teve um dia que eu estava olhando aqui de casa, eu consigo ver uns prédios assim, mais distantes, e eu vi que estava chovendo lá. E chovendo pra caramba, pensando, gente, mas tá chovendo lá e não tá chovendo aqui. E aí eu fiquei observando, observando, e a chuva foi vindo, 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 e a chuva chegou na minha casa, né? Então, tem isso também. Às vezes o vento tá movimentando essa nuvem de chuva aí ainda também, beleza? Mas esses são ventos mais locais, né? Esses ventos que a gente está falando aqui, eles são ventos de escala planetária, né? Eles são, então, os ventos alísios. Cadê os ventos alísios aqui? Eles estão na zona tropical, ó, predominantes na região tropical, e sopram em direção à linha do Equador, né? Dos trópicos em direção à linha do Equador, tá vendo? E aqui na direção, ó, leste-oeste, beleza? Então, os ventos alísios. Os ventos de oeste, eles predominam nas latitudes médias, ali mais ou menos nas áreas temperadas, e sopram em direção aos polos, levando o calor dos trópicos, tá? Então, ele leva o calor daqui em direção aos polos. E vejam também, de novo, ó, meio que de leste para oeste também. E os ventos polares, eles são mais frios e mais secos e sopram de leste, né? Eles fazem assim, tá vendo? Né? Aqui, mais perto dos polos, mais secos e mais frios, beleza? Então, esses são os três tipos de ventos. E aí, com os ventos, a gente tem as massas de ar, né? Assunto que a gente vai falar na próxima aula, porque agora que eu percebi que já deu 9h30. Então, gente, na próxima aula a gente continua com massas de ar e a gente vai falar de pressão, vamos falar de ciclones, inclusive, observem aí, tá chegando um ciclone grande nos Estados Unidos agora, passou ali, né, pelo Caribe. Vai aparecer notícias sobre isso. Se quiserem, leiam as notícias e aí provavelmente a gente vai falar disso na aula que vem. Aí você já vem um pouco mais antenados, beleza? Então, a aula que vem a gente continua a partir de massas de ar, tá bom? Então é isso. Sim, espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado muito confuso. Mas mandem suas dúvidas se tiverem, participem do plantão também. Estou sempre disponível no WhatsApp, só me procurarem também, beleza? Obrigada a vocês, gente, pela presença, por estarem aí. Boas aulas, bons estudos e boa semana para vocês.